Salve, torcida palmeirense! Aqui é o canal Porcão Alviverde, e hoje temos uma bomba que vai agitar a arquibancada. Preparem os corações, porque os rumores que estão circulando nos bastidores do Palmeiras são de arrepiar. A conversa que vazou entre Endrick e Ronaldo Fenômeno está incendiando os ânimos, e a possibilidade de um retorno do nosso craque ao Verdão está mais viva do que nunca. Sim, você ouviu certo. O garoto prodígio, que deixou sua marca na história do clube, pode estar cogitando voltar a vestir a camisa alviverde. É hora de entrar de cabeça nesse tema que promete ser eletrizante. Neste começo de conversa, precisamos entender o contexto. O Palmeiras, vivendo um momento de altos e baixos nesta temporada, precisa urgentemente de um reforço que não só traga qualidade técnica, mas que também revitalize a esperança da torcida. Após a saída de Endrick para a Europa, muitas expectativas foram criadas, mas a realidade é que sua volta ao Brasil pode ser a chave para um novo capítulo em sua carreira e, quem sabe, um resgate de um Palmeiras mais forte e competitivo. A conversa com Ronaldo Fenômeno, que é uma lenda viva do futebol e um ícone do nosso esporte, não é só uma fofoca de corredor. É um sinal de que as portas não estão completamente fechadas. Endrick, que brilhou nas categorias de base e começou sua trajetória no profissional de forma meteórica, pode estar reconsiderando seu caminho. E se essa ideia de voltar ao Palmeiras se concretizar? O que isso significaria para o nosso Verdão? A torcida já começa a sonhar com um retorno triunfante. Afinal, quem não gostaria de ver Endrick novamente no Allianz Parque, com a camisa 10 nas costas e a torcida gritando seu nome? Para muitos, ele representa a esperança de um futuro glorioso, e essa conversa com Ronaldo só alimenta essa chama. A emoção está no ar, e a arquibancada já está ansiosa. Mas não é só isso, torcedores. O impacto de Endrick no nosso time vai muito além do que podemos imaginar. A volta do craque não seria apenas um reforço técnico, seria uma injeção de ânimo para o elenco e uma mensagem clara para os rivais: o Palmeiras está de volta. A possibilidade de ver Endrick novamente em campo, driblando, fazendo gols e encantando a torcida, é algo que faz o coração palmeirense bater mais forte. E isso, meus amigos, é o que precisamos neste momento decisivo da temporada. Portanto, o que vocês acham, torcedores? Estão prontos para sonhar mais uma vez? A conversa vazada com Ronaldo Fenômeno é apenas o começo de uma nova era? Deixem seus comentários e compartilhem essa emoção. Preparem-se, porque vamos nos aprofundar nos detalhes e entender como essa situação pode afetar o Palmeiras em várias frentes. A emoção está no ar, e a arquibancada já está ansiosa. Fiquem ligados, porque a próxima parte vai trazer uma análise tática de como Endrick pode se encaixar no nosso esquema. Vamos juntos explorar essa possibilidade e ver como a volta do craque pode mudar o jogo para o Verdão. Agora que já temos essa bomba no ar, vamos olhar para o lado tático da questão. A volta de Endrick ao Palmeiras não é apenas uma questão de torcida e emoção, ela pode alterar completamente a dinâmica do time. Vamos analisar como o craque se encaixaria no esquema tático do Verdão. Características de Endrick. Primeiramente, Endrick é um jogador que possui características singulares. Ele é rápido, habilidoso e tem um faro de gol que impressiona. Ao trazê-lo de volta, o Palmeiras não só ganharia um atacante, mas sim um jogador capaz de mudar o jogo em momentos cruciais. Com a sua capacidade de infiltração na defesa adversária e um drible desconcertante, ele poderia se tornar a peça-chave no ataque alviverde. Formação e dinâmica de jogo. Visualizem como seria ter Endrick jogando ao lado de Rony e Dudu. O Palmeiras poderia explorar uma linha de frente extremamente veloz, onde as jogadas de velocidade deixariam os zagueiros rivais em apuros. Com Dudu na ponta, puxando a marcação, e Rony fazendo as corridas para abrir espaço, Endrick teria a liberdade de aparecer no momento certo, finalizando de maneira eficiente. Além disso, a versatilidade de Endrick permite que ele jogue não apenas como um centroavante, mas também como um atacante pelos lados. Isso poderia proporcionar ao técnico uma flexibilidade tática enorme, permitindo que ele alterasse a formação durante o jogo, dependendo da necessidade. Imagine, por exemplo, um 4-3-3 com Endrick centralizado, ou mesmo um 4-2-3-1, onde ele poderia atuar como um segundo atacante, flutuando entre as linhas de defesa adversárias.
Impacto no elenco e moral da equipe. A chegada de Endrick também poderia elevar o moral do elenco como um todo. A concorrência saudável nos treinos e a empolgação trazida por um jogador que já é um ícone para a torcida poderiam elevar a equipe a um novo patamar. É como se o Palmeiras estivesse recebendo um novo combustível para a máquina que, em alguns momentos, parece ter perdido a potência. Desafios e expectativas. No entanto, é preciso considerar os desafios. A pressão de voltar ao clube onde ele se destacou pode ser um fardo para muitos jogadores, principalmente para alguém tão jovem. Será que Endrick está preparado para isso? Essa é uma pergunta que ecoa nos bastidores e que a torcida deve refletir. Mas uma coisa é certa, se ele voltar, será mais do que apenas um reforço, será uma injeção de ânimo para a torcida e para os jogadores que vestem a camisa do Verdão. E vocês, palmeirenses? O que acham do encaixe de Endrick no nosso time? Será que ele pode ser a peça que faltava para conquistarmos mais títulos? Deixem suas opiniões nos comentários, porque a voz da torcida é fundamental nessa discussão. Agora vamos falar do lado mercadológico dessa história. A volta de Endrick ao Palmeiras não é apenas uma questão de táticas ou emoções, estamos falando de dinheiro, investimentos e o impacto financeiro que essa movimentação pode gerar para o clube. E, convenhamos, o desempenho tático do craque também influencia diretamente seu valor de mercado, tornando essa conexão ainda mais relevante. O mercado do futebol, como todos sabem, é extremamente dinâmico e a presença de um jogador como Endrick pode transformar a realidade financeira do Verdão. Depois de sua saída para a Europa, o jovem atacante viu seu valor de mercado disparar. O Palmeiras, que já é uma das marcas mais valorizadas do país, poderia se beneficiar enormemente com o retorno de um ídolo que despertou tanto amor e esperança na torcida. É inegável que a presença de Endrick nas arquibancadas do Allianz Parque atrairia uma quantidade imensa de torcedores para os jogos, elevando a receita de bilheteira. Imagine o Allianz lotado, cantando e vibrando com o nome do craque. Além disso, o merchandising relacionado a Endrick também teria um impacto significativo. Camisas, bonés e outros produtos que levem seu nome nas prateleiras se esgotariam rapidamente. E, claro, as redes sociais explodiriam com seu retorno, atraindo novos patrocinadores e fortalecendo a marca Palmeiras. Um jogador como Endrick é um ativo valioso, e sua volta poderia significar um aumento considerável na visibilidade do clube, tanto no Brasil quanto no exterior. Outro ponto a ser considerado são as comparações com outros grandes retornos no futebol. Pensem em casos como o de Ronaldo Fenômeno quando voltou ao Corinthians, ou até mesmo do próprio Neymar, que sempre gera alvoroço quando especulado para voltar ao Brasil. Esses movimentos não só emocionam as torcidas, mas também trazem um retorno financeiro significativo para os clubes. Endrick, por sua vez, tem um potencial ainda maior, dado seu status e a expectativa que sua volta geraria. Entretanto, é necessário ponderar os riscos. A pressão financeira e as expectativas criadas pela torcida podem ser um fardo, e se não corresponder ao que se espera, isso pode se transformar em um problema tanto para o jogador quanto para o clube. O Palmeiras deve estar preparado para gerenciar essa situação com maestria. E vocês, torcedores? O que acham do impacto financeiro que a volta de Endrick poderia ter no Palmeiras? Estão prontos para ver o Verdão novamente em alta no mercado? Queremos saber a opinião de vocês. Comentem abaixo e vamos debater essas possibilidades. Agora, vamos explorar o lado histórico dessa narrativa que, sem dúvida, se conecta com tudo o que discutimos até aqui. A relação de Endrick com o Palmeiras é mais do que apenas a história de um jogador, é a história de um símbolo que ressoa na memória da torcida e que pode ter um impacto profundo nas emoções de todos nós. Afinal, Endrick não é apenas um atleta que passou pelo clube, ele é parte da nossa história recente, um ícone das esperanças e conquistas da base palmeirense. Quando Endrick surgiu nas categorias de base, todos nós lembramos da expectativa que ele gerou, especialmente em um momento em que o Verdão lutava para se reerguer. As jogadas incríveis, os gols marcantes e a maneira como ele se destacou em cada competição que disputou foram fundamentais para reacender a paixão da torcida. Ele não tem apenas talento, ele possui uma essência palmeirense que encanta a todos. Cada drible, cada gol, era como uma promessa de um futuro brilhante.
Sua trajetória, embora curta, deixou uma marca indelével na história do Verdão, e sua saída para a Europa foi um momento de dor, mas também de esperança. A volta de Hendrick poderia funcionar como um resgate desses sentimentos, trazendo de volta a esperança que muitos palmeirenses acreditavam ter perdido. Reviver aqueles momentos mágicos em que ele encantou os torcedores poderia ser a chave para reacender a paixão e a fé que todos nós temos no nosso glorioso Verdão. Imagine as crianças nas arquibancadas, olhando para o campo e sonhando em seguir os passos do seu ídolo. Isso se alinha com o que discutimos sobre o impacto emocional que sua presença pode ter no elenco e na torcida. Por outro lado, a história também traz à tona os desafios que Hendrick enfrentará. Agora, ele é um jogador mais maduro, com uma experiência europeia que poucos jovens atletas têm. Isso pode trazer uma pressão adicional, não só em termos de desempenho, mas também no que ele representa para a torcida. A responsabilidade de ser um ícone é pesada, e precisamos considerar como isso pode afetá-lo dentro de campo. Como discutimos anteriormente, a pressão por resultados é intensa, e Hendrick terá que se adaptar rapidamente a essa nova realidade. Outra reflexão importante é como a volta de Hendrick poderia impactar os jovens talentos que estão despontando nas categorias de base do Palmeiras. O retorno dele seria uma inspiração, um exemplo a ser seguido. Ver um jogador que saiu do clube e voltou pode motivar a nova geração a acreditar que também podem alcançar grandes feitos vestindo a camisa alviverde. Isso geraria um ciclo positivo que poderia beneficiar o clube a longo prazo, assim como já discutimos sobre o efeito que sua presença teria no moral do elenco. E vocês, palmeirenses, o que pensam sobre a importância histórica de Hendrick dentro do Palmeiras? Sentem que sua volta poderia resgatar uma era de glórias? A conexão emocional que discutimos é forte, e queremos ouvir todas as opiniões e discussões sobre isso. Comentem e compartilhem suas reflexões, porque a voz da torcida é fundamental nesse momento. Finalmente, chegamos ao clímax dessa discussão, onde vamos integrar todos os ângulos que exploramos e refletir sobre o que tudo isso significa para o futuro do Palmeiras. A possibilidade do retorno de Hendrick é uma questão que transcende números, táticas e histórias, é uma questão emocional que toca o coração da torcida palmeirense. O que está em jogo aqui é mais do que um simples retorno, é a esperança de um novo começo, uma nova era. Ao considerarmos todos os aspectos discutidos, o impacto tático, financeiro, histórico e emocional, fica claro que Hendrick não é apenas um jogador, mas uma peça fundamental no quebra-cabeça palmeirense. Sua volta poderia trazer uma revolução na forma como o Palmeiras se apresenta em campo, além de fomentar uma conexão ainda mais forte entre a torcida e o clube. A energia que ele poderia trazer ao Allianz Parque seria inestimável. E não são apenas números que estão em jogo. A emoção da torcida é palpável. Lembro de ver os olhos brilhando de muitos palmeirenses ao falar sobre Hendrick. Ele é um símbolo de esperança, um garoto que já fez história e que pode voltar para escrever novos capítulos. Ex-jogadores, como nosso eterno ídolo, já comentaram sobre a importância de ter um jogador com o talento dele em campo. Eles sabem que a presença de Hendrick poderia elevar o moral do elenco e trazer de volta a confiança que, às vezes, parece em falta. A pressão agora está sobre os dirigentes, a comissão técnica e, claro, o próprio jogador. A torcida já mostrou sua força em momentos decisivos, e agora é a hora de mostrar que estamos prontos para receber Hendrick de braços abertos. O que precisamos é de união, de um grito forte que ecoe nas arquibancadas, mostrando que estamos juntos nessa jornada. O Palmeiras sempre foi mais forte quando sua torcida se une, e esse retorno pode ser a oportunidade perfeita para reacender essa chama. O futuro do Palmeiras pode estar mais brilhante do que nunca, dependendo de como lidaremos com essa oportunidade. O que a torcida palmeirense está disposta a fazer para apoiar esse retorno? Estão prontos para fazer história novamente? Queremos saber de vocês. Deixem seus comentários, compartilhem suas emoções e vamos juntos construir essa narrativa em torno do nosso Verdão. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos continuar juntos nessa jornada emocionante que é ser palmeirense. Voltamos em breve com mais novidades e emoções do nosso querido Palmeiras. Até mais, torcida!